Olá pessoal, aqui é Leonardo Silva. Hoje eu quero convidar vocês para refletir sobre um assunto que para mim é muito importante. Qualquer pessoa, ao meu ver, poderia fazer essa reflexão, convidar, dizer sim para que isso possa fazer parte do seu dia a dia. Eu acredito que é fundamental para o autoconhecimento. O assunto é espiritualidade. Espiritualidade pode ser bastante polêmico, pode ser bastante confundido com religiosidade, mas hoje eu quero trazer uma visão que tenha um aspecto predominantemente baseado na psicologia positiva e na psicologia da saúde. Então, a espiritualidade pode ser entendida como uma busca pessoal por respostas em relação ao entendimento da vida, em relação àquilo que é sagrado para ti. Sagrado, só para abrir um parênteses, sagrado é aquilo que é importante, que merece um lugar especial, então não é de um lugar comum, sagrado é um lugar especial que merece a nossa veneração. Então a gente pode estar falando desde de valores específicos que são muito importantes, que são sagrados, por exemplo, sustentabilidade, veganismo, são valores importantes para mim. É como se, assim como é sagrado eu ir na missa no domingo, é sagrado eu olhar para a alimentação e para o impacto que meu consumo tem em termos de sustentabilidade. Então esses são os meus valores. Então quando eu questiono sobre a vida e começo a questionar que eu não sou um ser sozinho, muito pelo contrário, a gente vive com outras espécies em termos de interdependência, uma espécie depende da outra, eu não consigo não pensar na forma como eu consumo, a forma como eu posiciono frente às pessoas e frente aos animais. Então quando eu começo a questionar sobre quem eu sou e a forma como eu quero viver, eu trago esses valores junto comigo. E esses valores que para mim são muito importantes, são muito caros, que para mim são sagrados. Eu trouxe uma definição aqui, eu vou ler rapidinho, porque é uma das definições que eu mais gosto e pode nos ajudar a ampliar essa discussão. Espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e relações com o sagrado e o transcendente. Então percebam que a espiritualidade já está relacionada a essa busca. Eu quero entender melhor quem eu sou. Eu quero entender melhor sobre a nossa existência. Para a gente fazer essa busca e questionar, por exemplo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o meu papel no mundo, se existe um Deus que governa tudo, se existe outras existências, vida em outros planetas, isso está conectado com a gente ou não. Essa forma esses questionamentos, vamos dizer assim, exigem da gente uma capacidade de transcendência. Porque eu não estou somente olhando aqui para as coisas que estão ao meu redor, eu estou olhando as coisas que fazem sentido com uma conexão que é maior, que é mais ampla, e por isso a capacidade de transcendência. Claro que não é só a espiritualidade que envolve transcendência. A esperança, o otimismo, por exemplo, também são capacidades de transcendência. Porque quando a gente tem uma situação e a gente eu tenho uma esperança que aquilo vai melhorar, a gente está transcendendo, a gente está indo além da situação que está sendo posta e a gente está se colocando numa perspectiva futura e otimista. Então, transcendência é uma capacidade humana que envolve também a espiritualidade. Então, a espiritualidade, nesse sentido, é uma característica do animal humano que traz essa capacidade de questionar os aspectos transcendentes da vida. Eu costumo chamar isso com poder de conexão com o sutil, com as coisas mais abstratas. Quando eu digo que a gente está exercendo a nossa espiritualidade no dia a dia, é fazendo uma observância em relação ao que a gente consome, a como eu olho para as pessoas, as minhas práticas do trabalho, do dia a dia, se elas estão alinhadas realmente com aquilo que eu estou fazendo. A partir do momento que eu começo a trazer essa reflexão para o dia a dia, eu já estou exercendo a minha espiritualidade. Uma outra forma que é bem comum a gente ver das pessoas falarem de espiritualidade é terem um momento de introspecção para refletirem sobre aquilo que é importante para elas, sobre aquilo que é sagrado para elas. Claro que isso se confundiu muito em termos históricos com religiosidade. Então a espiritualidade seria mais ampla, mas dentro das religiões a gente tem sempre um espaço para discutir, por exemplo, o que é um bom cristão, o que é um bom espírita. Então naquele código de conduta, que diz, por exemplo, que a gente tem que fazer aquilo que Jesus disse, ou os ensinamentos de Allan Kardec, para que a gente possa progredir aqui na Terra e não precisarmos reencarnar,
todos esses ensinamentos, quando eu começo a questionar e levar isso para a vida, bom, eu estou exercendo a minha espiritualidade, porque isso, esses conjuntos de valores, de códigos das religiões, servem para que eu possa questionar a minha existência e nortear os meus comportamentos. Só que, obviamente, nem todas as religiões, na verdade a espiritualidade, ela não precisa das religiões para a gente manifestar. Tanto que hoje em dia é bastante comum a gente ouvir as pessoas falarem: eu sou um espiritualista, né? Eu acredito em várias coisas, em energias, eu me conecto com o resto do universo, eu pratico meditação, mas eu não tenho nenhuma religião específica. Então, essa forma de se comportar onde nenhuma religião é representativa num código de condutas e valores é bem parecido com o que hoje a gente chama de espiritualidade. Mas vejam que a espiritualidade ela não precisa estar necessariamente ligada a um código de conduta não só religiosa, mas, por exemplo, de uma filosofia. A espiritualidade ela é uma busca pessoal. Pode ser que eu queira, por exemplo, eu gosto bastante de filosofia oriental, depois de praticar muitos anos yoga, estudar muito o hinduísmo, eu acredito que as ideias do hinduísmo e do budismo são muito legais para o meu dia a dia. Eu estou sempre observando essas ideias. Aqui no consultório também, quando um cliente está me trazendo alguma situação, eu não consigo dissociar, né, do conhecimento que eu aprendi da filosofia oriental. Então isso faz parte da forma como eu enxergo o mundo. No entanto, eu não vou dizer que eu sou hinduísta ou um budista. Eu faço aquilo que eu acredito que seja interessante para a minha vida, meu código de conduta, os meus valores, e esses valores estão no dia a dia, no meu comportamento, em termos de observância. Então é assim que eu vivo a minha espiritualidade. A espiritualidade tem a ver também com o que na psicologia positiva a gente chama de força de caráter. Sim, a espiritualidade pode ser encarada também como uma capacidade de colocar valores em ação. No caso, a espiritualidade é a minha quarta força de caráter. A gente tem um ranking específico das forças, que depois, num vídeo específico, eu falo sobre isso. A espiritualidade, então, é aquela força que permite a gente se conectar com o sagrado e questionar a nossa existência. Tem pessoas que têm espiritualidade nas forças de cima, que é o meu caso. Então, as decisões que eu tomo são muito baseadas no meu questionamento sobre o universo. Tem pessoas que não, a espiritualidade são as forças mais baixas. Então, as pessoas têm essa capacidade, mas tem que ter um certo esforço para pensar nelas, tem que trazer, digamos, uma certa reflexão ou fazer um exercício como os que eu vou propor daqui a pouquinho, para poder se dar conta que, ok, né, eu também sou um ser espiritual, ou posso exercer essa espiritualidade, ou até a espiritualidade já faz parte da minha vida e eu que não tinha me dado conta. Certo? Agora, então, a gente vai pensar como a gente pode observar isso no dia a dia, fazer um questionamento mais profundo e, quem sabe, até praticar um pouquinho de espiritualidade. Vamos lá? Estão prontos para os primeiros exercícios? Então, exercícios de espiritualidade. Exercício número 1. Nesse exercício, eu quero convidar vocês a fazerem a seguinte prática. Vocês separem um caderno específico, um caderno que pode ser uma agenda antiga que vocês não usaram, pode ser um bloquinho, mas um caderno que tem uma certa consistência, de preferência um estilo diário. Tá? E nesse diário, vocês vão começar a fazer uma coleção de frases interessantes, frases que vocês acham significativas, frases que mexeram com vocês de alguma forma, frases que vocês leram e causaram ou, né, trouxeram uma certa reflexão. E anotem. Aquele vai ser o diário das frases importantes. Mas se quiserem colocar entre aspas, colocarem o autor, né? Esses dias ali uma frase de um autor bem interessante, uma autora, Brené Brown, e tive vontade de escrever e ficar olhando para aquela frase. Então essa é a ideia, que aos poucos tu possa construir o teu diário espiritual através de citações e frases que mexeram contigo de alguma maneira. Esse é o primeiro momento. Como esse exercício é de médio e longo prazo, o que dá para fazer? Depois que esse diário já tiver algumas frases, tu vai reservar um momento do teu dia, ou de manhã, ou de noite, de preferência, e tu vai ler algumas dessas frases, se conectar com aquelas frases
e vai ver como é que foi o teu dia. Se o teu dia teve alguma conexão com aqueles valores que te chamaram a atenção, ou se tu fizer de manhã, o que aquelas frases podem te ajudar a se conectar com os valores e com as atitudes que tu vai propor para o mundo naquele dia. Certo? Esse é o diário espiritual. Exercício 2. Nesse exercício eu quero te convidar para pensar em 3 áreas da tua vida: trabalho, família e área social, com os amigos. Então, o que tu está fazendo nessas 3 áreas? Como é que estão os teus comportamentos? Como é que tu está te conectando com os teus valores nessas 3 áreas? Por exemplo, vamos pensar em termos de família. Digamos que a família é sustentável, né? Tu já tem condições econômicas para isso, já tem condições, digamos, de prover tudo que é necessário em termos materiais. Como é que tu quer criar os teus filhos? Como é que tu quer te conectar com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira? Que tipo de valores tu está realmente passando para os teus filhos ou está passando através das tuas ações com o teu companheiro ou tua companheira? Mesma coisa, né, com a questão social, né, ou do trabalho. Vamos pegar trabalho primeiro. Pega a tua profissão. Eu vou pegar uma das minhas profissões, que é ser professor. Tá? Eu estou dando aula ou estou ajudando a formar pessoas? Estou ajudando na expansão de consciência? Como é que eu estou me conectando com aquilo que vai além da atividade que eu estou fazendo? Certo? E o terceiro exemplo, social. Então, com os amigos ou com, né, o resto do planeta. Será que eu estou tratando as pessoas da maneira como elas gostariam de ser tratadas? Será que isso reflete os valores que eu penso sobre a humanidade, sobre o mundo? Então faça uma reflexão em relação a essas 3 áreas da vida, se os valores de vocês estão realmente conectados com as práticas. Isso é o segundo exercício de espiritualidade. Espero ter contribuído para essa ação. Adoraria que vocês pudessem comentar para entender se os exercícios estão funcionando ou não. Alguma reflexão que queiram comentar. Estou aguardando então. Muito obrigado. Até a próxima.